E aí, pessoal, tudo bem? Vamos prosseguir então agora com a leitura do livro Oito Palestras sobre Yoga, no qual o Aleister Crowley acaba agora as primeiras quatro, né, que a gente já tem aqui no canal, e ele entra agora numa sequência onde ele divide chamando de Yoga para Covardes. E aí vamos então para essa primeira palestra dessa sessão Yoga para Covardes dentro do Oito Palestras sobre Yoga. Antes de mais nada, eu preciso pedir para você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, assista os nossos vídeos, isso ajuda muito no nosso alcance. Bom, prosseguindo, primeira palestra. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Vamos começar esta noite retomando brevemente o que foi discutido nas minhas primeiras quatro palestras. Eu lhes disse que yoga significava união e que essa união era a causa de todos os fenômenos. Consciência é o resultado da conjunção de um estímulo misterioso com um sensório misterioso. O tipo de yoga, que é o assunto dessas observações, é apenas uma expansão disso, a união da autoconsciência com o universo. Nós falamos dos 8 membros do yoga e tratamos dos 4 que se referem ao treinamento e às experiências físicas. Os 4 restantes tratam do treinamento e experiências mentais e formam o assunto das observações que se seguem. Então aqui ele está tratando que as 4 primeiras palestras trataram dos aspectos físicos, né? E agora ele parte para os aspectos mentais. Antes de tratarmos deles em detalhes, acho que seria útil considerar a fórmula do yoga a partir do que pode ser chamado de ponto de vista matemático ou mágico. Esta fórmula foi descrita em meu manual sobre magia, capítulo 3, Fórmula do Tetragramaton. Esta fórmula abrange todo o universo das operações mágicas. A palavra, geralmente pronunciada Jeová, é chamada de nome indizível. Alega-se que, quando pronunciada com precisão, suas vibrações destruiriam o universo. E isso realmente é verdade quando consideramos a interpretação mais profunda. O Tetragramaton tem esse nome por causa das 4 letras da palavra Yod, Re, Vav e Re. Compara-se isso com as relações de uma família. Yod, o pai, Re, a mãe, Val, o filho, Re, final, a filha. Ela às vezes é distinguida de sua mãe por escrito, se inserindo um pequeno ponto na letra. Isso também é uma referência aos elementos fogo, água, ar e terra. Eu posso ir além e dizer que todas as coisas existentes possíveis devem ser classificadas como relacionadas a um ou mais desses elementos por conveniência em certas operações. Mas essas 4 letras, embora em certo sentido representem a estrutura eterna, não são, por assim dizer, originais. Por exemplo, quando colocamos o tetragramaton sobre a árvore da vida, as 10 sefirot, ou números, não incluímos a primeira sefira. Yod se refere à segunda, Re à terceira, Val ao grupo de 4 a 9 e Re final à décima. Disse que o número 1 é simbolizado pelo ponto mais alto do Yod. É somente na de número 10 que temos o universo manifesto, que é assim mostrado como o resultado do yoga das outras forças, das 3 primeiras letras do nome, dos elementos ativos, fogo, água e ar, e estas são as 3 letras mães no alfabeto hebraico. O último elemento, terra, é geralmente considerado como uma espécie de consolidação dos 3, mas isso é uma maneira insatisfatória de considerá-lo, porque se admitirmos a realidade do universo, entramos no caos filosófico. No entanto, isso não nos diz respeito agora. Quando aplicamos esses símbolos ao yoga, descobrimos que o fogo representa o yogi e a água, o objeto de sua meditação. Se quiser, vocês podem reverter essas atribuições, não faz diferença, exceto para o metafísico, e só faz um pouco. O Yod e o Re se combinam, o pai e a mãe se unem para produzir um filho Val. Esse filho é o estado de espírito exaltado produzido pela união do sujeito e do objeto. Este estado de espírito é chamado Samadhi, na terminologia hindu. Ele tem diversas variedades de sublimidade sempre crescente, mas é o termo genérico que implica esta união que é o assunto do yoga. Nesse ponto, devemos lembrar do pequeno e pobre Re final, que representa o êxtase, devo dizer o orgasmo, e a absorção, a compensação que o anula. Eu acho muito difícil de me expressar.
Essa é uma daquelas ideias que estão tão enraizadas profundamente em minha mente como resultado de constante meditação, e sinto que estou sendo inteiramente débil quando digo que a melhor tradução da letra R final seria êxtase se elevando em silêncio. Moral da história: meditem e trabalhem vocês mesmos. No final das contas, não há outro caminho. Então, aqui Crowley traz uma junção, né, de cabala judaica, onde ele fala da divisão em quatro da árvore da vida. Ele mostra também dentro da cabala judaica, né, o nome sagrado, tetragramaton, Yod He Vav He, e aí ele traz a simbologia deles e agora faz uma referência a yoga, tá? Mas ele é muito honesto quando ele fala que o Re final pode ter uma definição próxima do que ele pensa ali, do que seria um orgasmo, do que seria o êxtase final, mas com sinceridade de dizer, descubram vocês mesmos, porque isso aqui que eu tô falando não me soa legal. Então ele mesmo já entende que realmente aquela definição para ele ainda tá falha. E é a dificuldade que nós temos de traduzir conceitos metafísicos muito potentes ou muito fortes ou grandiosos em palavras que a gente usa para a comunicação humana. Eu acho que é muito importante, já que estamos estudando yoga do ponto de vista estritamente científico, enfatizar a exatidão da analogia que existe entre o yoga e o processo sexual. Se vocês observarem a árvore da vida, aqui ele traz novamente a Kabbalah, verão que o número 1 no topo se divide nos números 2 e 3, os iguais e opostos pai e mãe, e sua união resulta na complexidade do filho, o grupo Val, enquanto a figura inteira recupera sua simplicidade na cefira única de Rê final, da filha. Na biologia é exatamente a mesma coisa. Biologicamente, o espermatozoide e o óvulo são a separação de uma única célula não manifestada, que em sua função é simples. Embora contenha em si mesma, de forma latente, todas as possibilidades da célula original única, sua união resulta na manifestação dessas qualidades na criança. Suas potencialidades são expressadas e desenvolvidas em termos de tempo e espaço, enquanto também, acompanhando o ato de união, há o êxtase, que é o resultado natural da consciência de sua aniquilação, a condição necessária para a produção de sua prole. Seria fácil desenvolver essa tese por analogias extraídas das experiências humanas comuns, do crescimento da paixão, da fome que a acompanha, do intenso alívio e alegria proporcionados pela satisfação. Eu prefiro pensar no fato de que toda religião verdadeira tem sido a representação artística e dramática do processo sexual, não apenas por causa da utilidade desse culto na vida tribal, mas como o véu desse significado mais verdadeiro que estou explicando para vocês hoje à noite. Penso que toda experiência na vida deve ser considerada como um símbolo da experiência mais verdadeira, da vida mais profunda. No juramento de um mestre do templo, ocorre a cláusula: eu interpretarei todo fenômeno como um trato particular de Deus com minha alma. Não cabe a nós criticar a grande ordem por expressar a sua ideia em termos facilmente compreensíveis pela pessoa inteligentemente comum. Devemos deixar de lado as implicações metafísicas da frase e compreender seu significado óbvio. Então, todo ato deveria ser um ato de yoga. E isso nos leva diretamente à questão que adiamos até agora: a concentração. Concentração. A analogia sexual ainda não serve. Vocês se lembram do Abade na obra de Browning? Aqui ele cita uma obra de época. Quando foi solicitado que presidisse no Tribunal do Amor, ele escolheu a mulher cujo objeto de paixão era completamente sem valor, neste admirável julgamento. O amor que para um e um somente tem referência parece terrivelmente com o que talvez Deus tem preferência. É comum, e em algumas circunstâncias, como constantemente são encontradas entre anglo-saxões mal intencionados, uma espécie de piada que amantes são lunáticos. Tudo o que estiver ao seu comando é pressionado a serviço de sua paixão. Todo tipo de sacrifício, todo tipo de humilhação, todo tipo de desconforto são completamente desconsiderados. Toda a energia é esgotada e distorcida, toda a energia é direcionada para o único objetivo do seu fim. A dor de uma separação momentânea parece intolerável e sua alegria da consumação impossível de descrever. Na verdade, quase impossível de suportar. Agora,
Isso é exatamente o que o yogi tem que fazer. Todos os livros discordam em todos os outros pontos, mas concordam com essa estupidez. Dizem a ele que ele tem que desistir disso e daquilo, às vezes com fundamentos sensatos, mas mais frequentemente por motivos de preconceito e superstição. Nos estágios avançados, é preciso abandonar as próprias virtudes que o trouxeram a esse estado. Toda ideia considerada como uma ideia é bagagem desnecessária, peso morto, veneno. Mas é errado representar esses atos como atos de sacrifício. Não é questão de se privar de algo que se quer. O processo, na verdade, é de aprender a descartar o que se pensava que se queria na escuridão antes do alvorecer da descoberta do objeto real da paixão de alguém. Por isso, notem bem, a concentração reduziu nossas obrigações morais a seus termos mais simples. Existe um único padrão ao qual tudo deve ser apontado: para o inferno compacto. Se uma lagosta, a Newberg, perturba sua digestão e uma boa digestão é necessária para a sua prática, então você não come a lagosta, a Newberg, um tipo de prato. A menos que isso seja claramente entendido, o yogi será constantemente desviado pelas sofisticações dos fanáticos religiosos e morais. Para o inferno com os arcebispos. Então aqui o Crowley está dizendo que não se trata de se privar na yoga de alimentos, de lugares, de situações, de pessoas, de bebidas. Trata-se apenas de se privar, de extrair, de tirar da sua vida, da sua condição normal, tudo aquilo que atrapalha a sua yoga. Então, se você precisa ficar fazendo a sua aula de yoga, ou se você vai praticar yoga, você está com a yoga incorporada na sua vida, e o comer uma determinada comida te causa má digestão, então você não deve comer essa comida, porque isso atrapalha o teu objetivo final. E isso não parte, segundo Crowley, de um raciocínio lógico. Eu não vou comer esse prato porque ele vai me fazer mal e vai atrapalhar a minha yoga. Não. Ele parte do simples ato de que você ama tanto e que você quer tanto estar unido ao seu amor, que é a yoga, que ao ter qualquer coisa que atrapalhe a união, você imediatamente descarta. É um sentimento genuíno. Vocês perceberão prontamente que empreender um curso desse tipo requer um planejamento cuidadoso. Vocês têm que planejar a sua vida antecipadamente por um período considerável, até onde for humanamente possível fazê-lo. Se vocês falharem nessa disposição estratégica original, vocês simplesmente não concluirão a campanha. As contingências imprevistas certamente surgirão e, portanto, uma de nossas precauções é de ter algum tipo de reserva de recursos para combater ataques inesperados. Obviamente, esta é meramente a concentração na vida cotidiana, e é o hábito de tal concentração que prepara a pessoa para a tarefa muito mais severa de concentração mais profunda das práticas do yoga. Para aqueles que estão realizando um curso preliminar, não há nada melhor, enquanto eles ainda estão vivendo vidas mais ou menos comuns, do que as práticas recomendadas em The Equinox. Deveria haver, precisa haver, uma rotina definida de atos calculados para lembrar o estudante da grande obra. O clássico do assunto é Liber Astarte Vel Beiri, o livro da devoção a uma divindade em particular. Este livro é muito admirável, revendo todo o assunto em todos os detalhes com uma locução de brilho impecável. Sua prática por si só é suficiente para levar o devoto a altas consecuções. Isso só é para poucos. Mas todo estudante deve fazer questão de saudar o sol, da maneira recomendada em Liber Resh, 4 vezes ao dia, e ele deve saudar a lua em sua aparição com o mantra Gayatri. A melhor maneira é recitar o mantra instantaneamente ao ver a lua, notar se a atenção vacila e repetir o mantra até que ela não vacile de forma alguma. Então aqui Crowley traz a prática do Liber Resh, onde as pessoas que seguem Telema e querem seguir o Liber Resh fazem 4 saudações ao sol, ao nascer, ao meio-dia, ao se pôr e à meia-noite. E ele traz isso ligando ao Liber Astarte Vel Beiri, que é um tratado sobre Bhakti Yoga, ou seja, o caminho da devoção, a disciplina do devoto. A disciplina que o devoto tem em fazer as suas oblações, em fazer as suas adorações nos momentos certos. E ele traz aqui, então, que essa disciplina é o mais importante nesse ponto. Prosseguindo,
Crowley diz, ele também deve praticar assiduamente Liber 3 Vel Jugorum. Um parênteses é que esse Liber ele deve ser lido e praticado sob condução, sob orientação de alguém que já o conheça, pois a ideia aqui não é criar autossofrimento ou automutilação, apenas um treinamento mental. Tá? A essência desta prática é que você seleciona um pensamento, palavra ou gesto familiar, um que recorre com frequência, muitas vezes durante o dia, e toda vez que você é traído a usá-lo, faça um corte no pulso ou antebraço com um instrumento conveniente. Então, aqui ele fala dessa forma, mas retornando, é uma técnica que muitos usam e é recomendada por uma série de coisas. Por exemplo, você não quer falar palavrão. Toda vez que você fala o palavrão, você aperta a base da unha com o dedo indicador, cravando a unha, né, na carne aqui na raiz da sua unha do polegar, infligindo o máximo de dor suportável até que você não pense mais nesse palavrão pensado, e aí você solta. Vocês podem perceber que faz uma marquinha, mas não machuca, não tira sangue, e a ideia não é a automutilação, novamente. A ideia aqui é que o seu cérebro ele é baseado em prazer e dor. Tudo que dá prazer, ele quer mais, tudo que dá dor, ele não quer mais. Quando você traz um pensamento que você não quer pensar, ou você solta uma palavra, ou faz um ato do qual você quer se livrar, e você inflige alguma dor, ainda que mínima, ao cérebro, ele vai cada vez mais evitar trazer isso para você, fazendo com que essa ação, hábito ou pensamento se distancie de você. Este é o objetivo, tá? Nada de automutilação. Detalhe. Prosseguindo, há também uma prática que eu acho muito útil quando ando em uma cidade cristã, a de exorcizar, lançando o braço em um movimento circular para fora e para baixo, e com as palavras apopantos cacodaimonos. Qualquer pessoa em trajes religiosos. Isso daqui, Crowley entende a ideia da cultura cristã e de toda vez que você vê um símbolo, você vê uma pessoa religiosa cristã, ou você vê uma igreja ou algo assim, isso puxa todo o seu lado mental do qual você nasceu, foi criado, foi desenvolvido dentro do cristianismo, e isso vai trazer malefícios, né, para quem não quer seguir essa religião. Então ele indica o exorcismo do Apopantos Cacodaimonos. Todas essas práticas auxiliam a concentração e também servem para nos mantermos em alerta. Elas formam um treinamento preliminar inestimável para o trabalho colossal da genuína concentração quando se trata de ser uma questão dos movimentos sutis e cada vez mais sutis da mente. Então, ele coloca aqui que os movimentos sutis da mente são justamente os movimentos de traição, onde você não consegue perceber, pois ele é muito sutil, ele vem sorrateiro. Tá? Podemos agora nos voltar para a consideração das práticas de yoga em si. Presumo que nos 15 dias que se passaram desde a minha última palestra, vocês todos se aperfeiçoaram em asana e pranayama. Que vocês equilibram diariamente um pires cheio de ácido sulfúrico em suas cabeças por 12 horas sem acidentes. E todos vocês pulam como sapos quando não estão seriamente levitando. E que o seu mantra é tão regular quanto o seu batimento cardíaco. Os 4 membros restantes do yoga são Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. Eu lhes darei a definição de todos os 4 de uma só vez, já que cada um explica até certo ponto o próximo. Pratyahara pode ser descrito como introspecção, mas também significa um certo tipo de experiência psicológica. Bom, pessoal, aqui eu interrompo a metade desse vídeo, que vai prosseguir na próxima semana, e a gente conclui essa primeira palestra, né, dessas próximas 4 que virão. Ou seja, estamos na quinta, na realidade, né? E espero que vocês gostem, comentem aí o que vocês têm achado, se vocês assistiram os vídeos anteriores, e principalmente, tá? Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, que isso ajuda bastante, tá bom? Valeu, até o próximo vídeo.